Conclusão. A autossugestão induzida não substitui a prática médica, não nos fará viver para sempre, nem nos libertará completamente dos males comuns da vida. O que ela pode fazer no futuro, quando todas as suas implicações forem percebidas, todos os seus recursos explorados, não podemos dizer. Não há dúvida de que uma geração criada por esses cânones diferiria profundamente da população doente de hoje. Mas nosso interesse imediato é com o presente. O adulto de hoje carrega em seu inconsciente uma memória obstruída por uma massa de sugestões adversas que se acumulam desde a infância. A primeira tarefa da autossugestão induzida será limpar essa massa de lixo mental. Não até que isso tenha sido realizado, o homem real pode aparecer e os poderes criativos da autossugestão começarem a se manifestar. Pelo uso deste método, cada um de nós deve ser capaz de esperar uma vida em que a doença seja um fator de diminuição. Mas o papel que desempenhará depende das condições de onde partimos e da regularidade e correção de nossa prática. Caso a doença nos atinja, possuímos um meio poderoso de expulsá-la. Mas isso não invalida o método complementar de destruí-la de fora. A autossugestão e a prática médica habitual devem andar de mãos dadas, uma complementando a outra. Se estiver doente, chame seu médico como antes, mas conte com os recursos da autossugestão induzida para reforçar e prolongar seu tratamento. A este respeito, deve-se insistir que a autossugestão deve ser utilizada para cada doença, qualquer que seja sua natureza, e se suas incursões são graves ou leves. Toda doença é fortalecida ou enfraquecida pela ação da mente. Não podemos adotar uma atitude de neutralidade, ou devemos ajudar a doença a nos destruir, permitindo que nossas mentes se demorem nela, ou devemos nos opor a ela e destruí-la por uma corrente de pensamento dinâmico saudável. Com demasiada frequência, adotamos espontaneamente o primeiro curso. A opinião geral de que apenas as doenças funcionais e nervosas são suscetíveis ao tratamento sugestivo está em desacordo com os fatos. Durante os 30 anos de prática de Coué, nos quais muitos milhares de casos foram tratados, ele descobriu que os problemas orgânicos cedem tão facilmente quanto os funcionais, que os distúrbios corporais são ainda mais fáceis de curar do que os nervosos e mentais. Ele não faz tais distinções. Uma doença é uma doença qualquer que seja sua natureza. Como tal, Coué ataca. Em 98% dos casos, obtém em maior ou menor grau um resultado positivo. Além dos permanentemente insanos, em cujas mentes a própria maquinaria da autossugestão é perturbada, existem apenas duas classes de pacientes com os quais a autossugestão induzida parece falhar. Consiste em pessoas cuja inteligência é tão baixa que as instruções dadas nunca são compreendidas. O outro, daqueles que carecem do poder da atenção voluntária e não podem dedicar suas mentes a uma ideia nem por alguns segundos consecutivos. Essas duas classes, no entanto, são numericamente insignificantes,
somando não mais do que 2% da população. A autossugestão é igualmente valiosa como auxílio à prática cirúrgica. Um osso quebrado, o último recurso do cético, não pode, é claro, ser tratado apenas por autossugestão. Um cirurgião deve ser chamado para consertá-lo. Mas quando o membro estiver bem ajustado e as precauções mecânicas necessárias forem tomadas, a autossugestão fornecerá as melhores condições possíveis para a recuperação. Ele pode prevenir claudicação, rigidez, deformidade inestética e outros males que um membro quebrado pode acarretar, e encurtará consideravelmente o período normal de convalescença. Afirma-se por vezes que os resultados obtidos por autossugestão não são permanentes. Essa objeção é realmente artificial, decorrente do fato de ignorarmos a verdadeira natureza da autossugestão e a considerarmos apenas como um remédio. Quando empregamos a autossugestão para curar uma doença, nosso objetivo é fermentar o inconsciente com pensamentos saudáveis, de modo que não apenas aquela doença específica seja excluída, mas todas as outras com ela. A autossugestão não deve remover apenas uma forma particular de doença, mas a tendência a todas as doenças. Se após a remoção de uma doença, permitirmos que nossa mente volte a ter pensamentos doentios, eles tenderão a se realizar da mesma maneira que quaisquer outros, e podemos novamente ser vítimas de problemas de saúde. Nossa doença pode assumir a mesma forma da ocasião anterior ou não. Isso vai depender da natureza do nosso pensamento. Mas pelo emprego regular da fórmula geral, podemos evitar tal recorrência. Em vez de voltar a estado de espírito doentios, fortaleceremos progressivamente o pensamento saudável e criativo que já nos deu saúde, de modo que a cada dia nossa defesa seja mais impenetrável. Assim, não apenas evitamos uma recaída em doenças anteriores, mas também eliminamos de nosso caminho aquelas que nos aguardam no futuro. Vimos que na clínica de Nancy, algumas das curas efetuadas são quase instantâneas. Seria um erro, no entanto, embarcar na prática da autossugestão induzida com a impressão de que seremos milagrosamente curados no espaço de alguns dias. Concedida fé suficiente, tal resultado sem dúvida ocorreria, mas ainda temos registros de muitos desses casos, mesmo quando a ajuda de uma segunda pessoa não foi chamada. Aqui está um exemplo. Um amigo meu, Albert, de Bordeaux, sofria mais de 10 anos com neuralgia do rosto. Ao saber de Coué, escreveu-lhe e recebeu instruções para repetir a fórmula geral. Ele fez isso, e no segundo dia a neuralgia desapareceu e nunca mais voltou. Mas tal fé não é comum. As curas imediatas são a exceção, e será mais seguro para nós esperar uma melhora gradual e progressiva. Desta forma, nos protegeremos contra o desapontamento. Pode-se acrescentar que Coué prefere a cura gradual, achando-a mais estável e menos propensa a ser perturbada por condições adversas. Devemos abordar a autossugestão da mesma maneira razoável que abordamos qualquer outra descoberta científica. Não há nenhum hocus pocus sobre isso, nem são feitas quaisquer declarações aqui
que a experiência não possa verificar. Mas a atitude com a qual devemos nos precaver é a do intelectual amador, que transforma as coisas vitais da vida em pequenas moedas para trocar com seu vizinho na mesa de jantar. Assim como a religião, a autossugestão é algo para se praticar. Um homem pode estar familiarizado com todos os credos da cristandade e não ser o melhor por isso, enquanto alguma alma simples, amando a Deus e seus semelhantes, pode combinar os altos princípios do cristianismo em sua vida, sem qualquer familiaridade com a teologia. Assim é com a autossugestão. A autossugestão é tão eficaz no tratamento das delinquências morais como no das doenças físicas. A embriaguez, a cleptomania, o uso de drogas, desejos sexuais descontrolados ou pervertidos, bem como pequenas falhas de caráter, são todos suscetíveis à sua ação. É tão poderoso nas pequenas coisas como nas grandes. Por sugestões particulares, podemos modificar nossos gostos. Podemos adquirir um gosto pelos pratos que naturalmente não gostamos e tornar agradável o sabor desagradável de algum remédio. Tão encorajadora tem sido sua aplicação ao campo da moral que Coué está tentando ser admitido nos reformatórios do Estado francês. Até agora, a antipatia oficial por inovações provou ser uma barreira, mas há boas razões para esperar que em um futuro próximo a aplicação desse método ao tratamento do criminoso seja bastante estendida. A fim de antecipar uma objeção, pode-se afirmar que o método Coué de autossugestão induzida não é em nenhum sentido inferior à sugestão hipnótica. O próprio Coué iniciou sua carreira como hipnotizador, mas insatisfeito com os resultados, partiu em busca de um método mais simples e universal. A autossugestão consciente, além de sua conveniência, pode ostentar uma grande vantagem sobre seu rival. Os efeitos da sugestão hipnótica são muitas vezes perdidos dentro de algumas horas do tratamento, ao passo que, pelo uso da fórmula geral, os resultados da autossugestão induzida vão aumentando progressivamente. Aqui, tocamos novamente na questão do sugestivo. Já vimos que um sugestivo não é necessário, que a autossugestão pode render seus frutos mais completos para quem a pratica sem ajuda. Mas algumas pessoas não podem ser persuadidas a aceitar este fato. Elas sentem uma sensação de insuficiência. A massa de velhas sugestões erradas subiu tão alto que elas imaginam incapazes de removê-la. Com tal, a presença de um sugestivo é uma ajuda indiscutível. Eles não têm nada a fazer senão ficar passivos e receber as ideias que ele evoca. Mesmo assim, porém, eles obterão pouco benefício, a menos que consintam em repetir a fórmula geral. Mas enquanto olharmos para a autossugestão como um remédio, perderemos seu verdadeiro significado. Ela é principalmente um meio de autocura e muito mais potente do que qualquer outro que possuímos até agora. Ela nos permite desenvolver as qualidades mentais que nos faltam: eficiência, julgamento, imaginação criativa, tudo que nos ajudará a levar o empreendimento de nossa vida a um fim bem-sucedido. A maioria de nós está ciente das habilidades frustradas,
poderes não desenvolvidos, impulsos controlados em seu crescimento. Estes estão presentes em nosso inconsciente como árvores em uma floresta, que, ofuscadas por seus vizinhos, são atrofiadas por falta de ar e sol. Por meio da autossugestão, podemos fornecer-lhes o poder necessário para o crescimento e levá-los à fruição em nossas vidas conscientes. Por mais velhos, por mais enfermos, por mais egoístas, fracos ou viciosos que possamos ser, a autossugestão fará algo por nós. Ela nos dá um novo meio de cultura e disciplina, pelos quais os assentos imaturos, os propósitos incertos, podem ser nutridos em força e os impulsos malignos atacados pela raiz. É essencialmente uma prática individual, uma atitude mental individual. Apenas uma visão estreita o dividiria em categorias, discutindo sua aplicação a esta ou aquela coisa. Ela toca nosso ser em sua totalidade. Abaixo do pequeno ego, agitado e perturbado, com sua habitação local, seu nome, seus hábitos, visões e esquisitices, há um oceano de poder, tão sereno quanto as profundezas abaixo da superfície conturbada do mar. O que quer que seja de você, vem eventualmente daí, ainda que pervertido pelo prisma da autoconsciência. A autossugestão é um canal pelo qual os poderes tranquilos desse ser supremo são elevados ao nível de nossa vida aqui e agora, e os impulsos malignos atacam pela raiz. Que perspectivas a autossugestão nos abre no futuro? Ela nos ensina que os fardos da vida são, pelo menos em grande medida, de nossa própria criação. Reproduzimos em nós mesmos e em nossas circunstâncias os pensamentos de nossas mentes. Vai mais longe. Ela nos oferece um meio pelo qual podemos mudar esses pensamentos quando são maus e promovê-los quando são bons, produzindo assim uma melhoria correspondente em nossa vida individual. Mas o processo não termina com o indivíduo. Os pensamentos da sociedade são realizados nas condições sociais. Os pensamentos da humanidade nas condições do mundo. Qual seria a atitude em relação aos nossos problemas sociais e internacionais de uma geração nutrida desde a infância no conhecimento e na prática da autossugestão? Se o medo e a doença fossem banidos da vida individual, eles poderiam persistir na vida da nação? Se cada pessoa encontrasse a felicidade em seu próprio coração, a ilusória cobiça pela posse sobreviveria? A aceitação da autossugestão implica uma mudança de atitude, uma reavaliação da vida. Se ficarmos com os rostos voltados para o oeste, não veremos nada além de nuvens e escuridão, mas com o simples giro da cabeça, trazemos à vista o amplo panorama do nascer do sol. Que as descobertas de Coué podem afetar profundamente nossos métodos educacionais é inquestionável. Até agora, lidamos diretamente apenas com a mente consciente, alimentando-a com informações, enxertando nela realizações úteis. O que foi feito para o desenvolvimento do caráter foi incidental e secundário. Isso foi inevitável enquanto o inconsciente permaneceu desconhecido.
Mas agora temos os meios de atingir profundidades mais profundas, de dotar a criança não apenas de leitura e aritmética, mas de saúde, caráter e personalidade. Mas talvez seja em nosso tratamento do criminoso que a maior revolução possa ser esperada. Os atos pelos quais ele está emparedado resultam de nada mais do que torções emaranhados dos fios do pensamento na mente inconsciente. Esta é a opinião de autoridades eminentes. Mas a autossugestão nos leva um longo passo adiante. Mostra como essas discórdias de caráter podem ser resolvidas. Já que Coué conseguiu restaurar a saúde moral de um jovem de tendências homicidas, por que o mesmo método não teria sucesso com muitos dos párias que enchem nossas prisões? Pelo menos os delinquentes mais jovens devem se mostrar suscetíveis. Mas a ideia subjacente a esta atitude implica em uma revolução no nosso processo penal. Significa pouco menos que isso, que o crime é uma doença e deve ser tratado como tal, que a ideia de punição deve dar lugar à de cura, a atitude vingativa para alguém de piedade. Isso nos aproxima dos ideais do Novo Testamento e, de fato, a autossugestão, como uma força que nos faz o bem, está fadada a tocar de perto a religião. Ensina a doutrina da vida interior que santos e sábios têm proclamado por todas as eras. Afirma que dentro estão as fontes da calma, do poder e da coragem, e que o homem que uma vez alcançou o domínio dessa esfera interna está seguro diante de tudo o que pode acontecer a ele. Esta verdade é aparente na vida dos grandes homens. Os mártires podiam cantar na fogueira, porque seus olhos estavam voltados para a visão de glória que enchia seus corações. Grandes conquistas foram feitas por homens que tiveram a coragem de seguir as direções de uma voz interior, mesmo em contradição com as vozes em massa que ouviam de fora. Suponha que descobrimos que o poder que Cristo deu a seus discípulos para operar milagres de cura não foi um dom conferido a alguns indivíduos selecionados, mas foi a herança de todos os homens, que o reino dos céus dentro de nós, ao qual ele aludiu, estava disponível de maneira simples para a purificação e elevação de nossa vida comum, para obter saúde mais sã e mentes mais doces. A afirmação contida na fórmula de Coué não é uma espécie de oração? Não apela para algo além da vida do eu, para o poder infinito que está atrás de nós? A autossugestão não substitui a religião. É antes uma nova arma adicionada ao arsenal religioso. Se como mera técnica científica pode produzir tais resultados, imaginem o que não poderia fazer como expressão daqueles elevados anseios de perfeição que a religião incorpora.